em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, nós estamos indo aí para mais um estudo dessa série de lições, que o tema central e chave dessa série de lições é uma igreja para a cidade. E o chamado desta lição é justamente de nos desafiarmos a sermos essa igreja para a cidade e assim podermos desempenhar a função, né, essa missão que o Senhor Jesus Cristo nos deu para pregarmos o Evangelho para as nossas cidades, para as nossas comunidades. Hoje é dia 13 de fevereiro do ano de 2021, né, o segundo sábado do mês de fevereiro. A nossa série de hoje é de número 7 e o tema de hoje é a pregação e as cidades. Nós vamos então ver aqui no que nós vemos que consiste essa pregação, quais são os assuntos aqui abordados, quais são os assuntos que devem ser pregados, como devem ser pregados esses assuntos, entendermos se a palavra de Deus, o evangelho que deve ser pregado, ele deve ser contextualizado à medida que que venhamos a flexibilizar ele, ou se não podemos flexibilizá-lo, mas nos mantermos sempre fiéis à palavra de Deus. Obviamente que somos conclamados, irmãos, a uma pregação de maneira fiel e restrita à palavra de Deus, sempre o quê? Pregando a palavra do Senhor. Bom, a palavra pregação nada mais é do que abordarmos sempre o assunto sobre o Evangelho, né? Abordarmos sobre o Evangelho, comentar um assunto a respeito que nos fala sobre as boas novas da salvação, ou seja, aquilo que Jesus Cristo veio nos trazer como seus ensinamentos. Podermos divulgar, podermos passar esses ensinamentos a respeito de Jesus e que cada um de nós possamos fazer isso de maneira fiel e objetiva e de maneira também relevante. O objetivo da nossa lição de hoje é apresentarmos a palavra de Deus com fidelidade doutrinária, ou seja, sermos fiéis sempre às doutrinas, ou seja, os ensinamentos de Jesus, fiéis sempre à vontade do Senhor Jesus Cristo em relação à sua palavra, em relação ao contexto cultural em que nós estamos inseridos, em relação à vida das pessoas do nosso tempo. Como igreja, irmãos, também somos seres humanos, somos cidadãos e estamos inseridos em uma sociedade. E sabemos que somos ali, muitas vezes, moldados pelos padrões, pelos costumes da sociedade. Mas o Evangelho de Jesus vem o quê? Nos confrontar, vem nos mostrar o padrão que Deus requer de cada um de nós. A maneira que Ele quer que eu e você viva no meio da sociedade. E assim trazermos uma influência positiva da palavra de Deus e assim, inseridos no nosso contexto cultural, podermos influenciar as pessoas a partir do Evangelho de Jesus. Foi o que Jesus Cristo mesmo disse aos seus discípulos, conforme está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, os versos 13 e 14. E aqui nós temos palavras maravilhosas de Jesus, quando ele estava fazendo o seu primeiro sermão, o sermão mundialmente conhecido como o Sermão da Montanha, ou seja, o Sermão do Monte. E Jesus então conclama aqueles que o estavam ouvindo, aos seus discípulos, aos seus seguidores, aqueles que desejavam se parecer, aqueles que desejam se parecer com o seu mestre. Ele disse assim: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E aqui eu quero fazer um pequeno parênteses desde já. Jesus ele sempre utilizava aqui elementos do seu tempo, ou seja, ele sempre utilizava aqui elementos conhecidos pela maioria das pessoas. O Senhor sempre usava aqui e falava aos seus discípulos através de histórias, através de alegorias, através de parábolas, para que assim o Evangelho, aquilo que ele estava pregando,
pudesse ser mais bem compreendido. Então Jesus, ele diz aos seus discípulos: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ou seja, Jesus estava dizendo assim: permita que eu possa dizer a vocês, meus filhos, meus discípulos, que vocês são o sal da terra. Ou seja, naquele contexto da época de Jesus, o sal não era usado apenas como um tempero, como algo que trazia sabor aos alimentos, que viesse a realçar o sabor dos alimentos. Mas o sal também tinha um papel de preservação. Utilizava-se aqui o sal para trazer aí preservação, conservação a carnes, a produtos alimentícios e diversas outras finalidades. Mas principalmente o sal, ele era utilizado para trazer essa conservação aos alimentos. Jesus então nos conclama para sermos o sal da terra, ou seja, através daquilo que Jesus veio nos ensinar, através daquilo que Jesus nos proporcionou, que nós pudéssemos então fazer a diferença num mundo que já estava se corrompendo desde os tempos de Jesus, desde os tempos mais remotos, desde os primórdios da humanidade. Jesus então chama os seus discípulos para que eles viessem fazer a diferença, trazer então ali uma conservação, um mundo que estava constantemente em estado de corrupção. E ele disse: se vocês não desempenharem a função de vocês, se vocês não se deixarem ser o sal, ou se o sal perder ali as suas utilidades, então para mais nada ele irá ter utilidade, a não ser jogado fora. Então ele disse: permitam-me dizer, porque vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Ou seja, eu e você trazemos o sabor de Deus para essa terra. Qual é a vontade do Senhor? É que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento de Jesus. Para isso, eu e você somos chamados pelo próprio Cristo para fazermos a diferença, para conservarmos um mundo que está caminhando a passos largos para a corrupção. E ele diz mais: se nós perdemos a capacidade de salgar, como que as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Ou seja, se nós perdemos essa capacidade de transmitirmos aquilo que o Senhor quer, o sabor de Deus para a vida de cada um de nós, como as pessoas chegarão a ter esse conhecimento e sentir esse sabor da vida de Deus nas suas vidas? Aí sim, se nós perdemos essa capacidade, ele diz: vocês não terão mais utilidade e acabarão sendo lançados fora. A outra maneira de dizer também a vocês isso, ele diz: vocês são a luz do mundo. Qual a função da luz? A luz, quando ela é difundida, ela lança fora as trevas. Você pode estar num local de muita escuridão, de muita realmente falta de claridade, mas quando uma pequena luz, seja ela por menor que ela seja, é acesa, é acendida, aquelas densas trevas, aquela negridão da noite, ela é dissipada, ela é afastada. Então Jesus, ele nos chama para nós sermos essa luz. Ele diz assim: vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus para esse mundo. Nós somos aqui, irmãos, para podermos mostrar para as pessoas como é maravilhoso vivermos segundo o padrão de Deus. Como é maravilhoso podermos viver a vida de Deus nas nossas vidas. Ele diz mais: Deus não é nenhum segredo a ser guardado. Ou seja, Jesus, irmãos, foi nos dado não para que nós pegássemos dele para nossas vidas, escondêssemos no nosso coração e deixássemos ele somente para nós. Não, ele diz que nós devemos difundir isso com a maior quantidade de pessoas quanto possíveis. Ele não é um segredo a ser guardado, então vamos torná-lo público, vamos falar de Jesus, trazer o quê? Ao conhecimento das pessoas, tão público quanto uma cidade que é construída sobre um monte. Quando você
certamente já aconteceu com você isso também, assim como conosco. Quando estamos viajando em determinada estrada, ou quando estamos em determinado ponto alto de alguma cidade, muitas vezes olhamos para o horizonte e lá ao fundo, muitas vezes bem distante, nós conseguimos enxergar as luzes de uma cidade quando está escuro, quando está de noite. Por quê? Porque não se pode esconder uma cidade que está edificada sobre um monte, não se pode esconder uma cidade que está edificada num ponto elevado. E mesmo que em meio a densas trevas, a escuridão da noite, nós conseguimos, mesmo que ao longe, visualizarmos as luzes daquela cidade. Assim deve ser a nossa vida, irmãos. Mesmo que muitas vezes nós estamos inseridos no meio de um contexto pessoal de trevas, de densas trevas, mas se a luz de Jesus estiver em nós, e essa luz brilhar a tal ponto que possa trazer iluminação ao local que nós estamos, com certeza absoluta as outras pessoas verão a luz de Jesus brilhar em nossas vidas. Então é isso que a lição de hoje vem nos trazer, irmãos. Que nós possamos, com a nossa pregação, uma pregação fiel à vontade de Deus, uma pregação que está inserida no contexto cultural, possa então atingir a vida de muitas pessoas, sem a Bíblia e sem a palavra de Deus ser distorcida para que esse objetivo seja alcançado. Ao contrário, através das verdades da palavra do Senhor, esse objetivo possa ser alcançado da melhor maneira possível. Bom, já dissemos aqui em outras lições que o mundo, vamos dizer assim, tem se tornado cada vez mais urbano, ou seja, as pessoas têm deixado a zona rural, têm deixado muitas vezes os rincões, os confins da terra e têm vindo para as cidades. E cada vez mais as cidades têm crescido, as cidades têm sido povoadas com muito mais intensidade. E é nesse ambiente que nós somos chamados a falarmos de Jesus. Não somente nas cidades, é claro, mas onde quer que haja uma comunidade de pessoas, de seres humanos, a palavra de Deus deve ser difundida. E a lição vem nos mostrar que muito mais ainda nas zonas urbanas. A partir do estudo dessa lição, irmãos, nós queremos aqui colocar algumas questões práticas para nós podermos aí exercer na nossa vida diária. Como já dissemos na outra lição, podemos falar de Jesus através da nossa vida, no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, no nosso bairro, naquela comunidade que muitas vezes nós estamos inseridos, nós podemos então ali trazer a palavra do Senhor. E justamente esse estudo nos mostra como deve ser a atuação da igreja diante da cidade, a pregação das Escrituras, proclamando sempre o Evangelho por meio da pregação e levar sempre a sério esse desafio de Jesus de sermos o sal da terra e a luz do mundo. Portanto, a primeira pergunta, já iniciando aqui nosso primeiro tópico do nosso estudo, tempo de refletir, a pergunta vem nos desafiar como sermos sal e luz, como sermos cristãos ao mesmo tempo, tão diferentes, mas também relacionados com o mundo que nós vivemos. Ou seja, ao mesmo tempo que nós somos convidados a sermos diferentes em que sentido, irmãos? Em vivermos o padrão que Deus estabeleceu para cada um de nós. E através desse padrão, podemos então pregar que as outras pessoas que ainda não conhecem esse padrão possam estar vivendo a partir dele. Como já dissemos, estamos inseridos numa comunidade, numa cidade, que sofre por vezes com tantas coisas terríveis, com tanta dificuldade. Estamos vivendo, nesses últimos tempos, todos estamos aí muito bem informados, uma pandemia. E essa pandemia tem trazido muita morte, muita tristeza, muita dor. E nós estamos inseridos aí, irmãos, como cristãos, para levarmos o consolo, o conforto, as verdades da palavra do Senhor. Muitos estão inseridos aí num ambiente, muitas vezes, de violência doméstica. Outros estão, muitas vezes, inseridos em ambientes degradantes à sua saúde física, mental, espiritual. Estão, muitas vezes, mergulhados aí em vícios horríveis.
mergulhados muitas vezes em prostituição, em criminalidade. E Jesus então nos chama para que nós venhamos fazer a diferença na vida também de cada uma dessas pessoas. Mostrarmos para eles que é muito maravilhoso podermos viver de acordo conforme os padrões que Jesus Cristo ele requer de cada um de nós. Conquanto diferentes, irmãos, quanto aos nossos hábitos, costumes, as nossas práticas, as nossas ações e também a nossa cultura, estamos então relacionados com outras pessoas porque estamos inseridos num contexto social. Estamos inseridos em uma sociedade, estamos inseridos em uma comunidade. Porque não há possibilidade, irmãos, de nós queremos viver uma vida separada. Apenas adiantando aqui uma das perguntas, fazendo apenas aqui um spoiler, vamos dizer assim, de uma das perguntas que nós vamos ainda estar estudando hoje. Não há possibilidade de nós queremos nos isolar do mundo. Não foi isso que Jesus nos chamou. Não foi com esse chamado que ele nos conclamou a nós podermos desempenhar a nossa missão. Não. Jesus, ele sabia que nós estaríamos inseridos nesse mundo. Então ele nos conclamou para pregarmos e fazer a diferença nesse mundo em que nós estamos inseridos. Sabemos que mesmo diferentes devemos estar relacionados, pois estão inseridos no contexto sociocultural como comunidade e sociedade de relacionamentos e vínculos, sendo chamados a fazer a diferença em uma sociedade que tem se degradado e que tem degradado a cada dia. Ou seja, mesmo que estamos vivendo em meio à degradação, como já dissemos, o sal está aqui para trazer sabor, para trazer conservação, para não deixar aquilo que é perecível ser perecível. O sal está aqui para conservar. Ou seja, Jesus ele quis nos dizer que quão diferentes do mundo são os cristãos, não obstante quão relacionados com o mundo eles estão. Nós vemos aqui que, embora o mundanismo e o secularismo tenham imperado, né? O que é o mundanismo e o secularismo? O mundanismo é esse viver desenfreado segundo os padrões mundanos, ou seja, manifestar de maneira exterior comportamentos que vão contra os padrões divinos, como aqui podemos citar alguns exemplos de um comportamento mundano. Através de brigas, de invejas, da avareza, das contendas, do ciúme desenfreado, de uma vanglória, ou seja, uma autoexaltação, uma exaltação pessoal, o partidarismo, né, aquilo que vem rachar as pessoas, né, como nós temos visto essa tão grande polarização desses últimos tempos, divisões, o egoísmo e assim por diante. E o secularismo, nós vemos também essa questão de uma religião, uma religiosidade sem Deus, uma religiosidade afastada de Deus, uma religiosidade autônoma, não querendo mais ser dependente de Deus, que resulta em morte espiritual. Por quê? Porque quando nós estamos distantes de Deus, quando nós estamos afastados da fonte da água da vida, quando nós estamos desconectados da videira, que é Jesus, quando nós estamos apartados daquele que pode nos nutrir, daquele que pode nos alimentar, obviamente a nossa vida corre grande perigo, inclusive de nós acabarmos perdendo-a, inclusive de nós morrermos espiritualmente falando. Ou seja, pessoas que vivem um conceito relativista. Hoje nós vivemos nesse conceito que os relativos estão em alta, ou seja, nós estamos numa conversa, mas as pessoas falam, bom, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, o terceiro tem a sua verdade. Ou seja, as pessoas estão rejeitando os absolutos, as verdades plenas e absolutas, porque cada um imagina que deve interpretar a verdade segundo os seus padrões morais, os seus costumes, a sua cultura. Nós vemos aí uma flexibilização dos absolutos e um relaxamento das verdades. E a palavra de Deus, irmãos, ela nos conclama a podermos o quê? Acreditar no absoluto, acreditarmos nas verdades.
vivermos nesse mundo sempre em busca da vontade de Deus. O secularismo também nos fala de uma vida que vive buscando sempre um prazer de maneira desenfreada, inconsequente, sem medir nenhum tipo de consequência, como se isso fosse o padrão ideal e desejável para a vida de cada ser humano. É um modo de vida, de pensamento que, seguindo os padrões do mundo, sem referências a Deus ou à religião, vivendo uma era estritamente mundana, negando ou excluindo realidades que transcendem as verdades do Senhor. Ou seja, exclui-se Deus, vive-se da maneira que se deseja para agradar o seu coração, vivendo ao seu bel prazer. Mas também Jesus nos conclama a nós não vivermos uma vida nem de indiferença e também nem de isolamento, como já dissemos há pouco antes. Indiferença, irmãos, ou seja, quando mais nada nos afeta, quando nós não mais nos importamos com a vida do outro, quando não mais desenvolvemos empatia, ou seja, quando nos tornamos pessoas apáticas, pessoas que já não se afetam mais com os desafios, com as mazelas, com as dificuldades dos outros. Jesus não nos chamou para isso, ou seja, Ele nos chamou para nós fazermos a diferença. Ser sal e luz é fazer justamente a diferença. É você ser aquele elemento que poderá, através do poder de Deus, trazer melhora para a vida de outras pessoas e trazer a salvação para a vida de outras pessoas. Jesus também não nos chamou para nós nos isolarmos, como já dissemos. Não podemos nos afastar do mundo, vivemos numa comunidade fechada, achando que dessa maneira estamos salvos, ou que vamos salvar pessoas dessa maneira. Não. Jesus, Ele nos disse, ou melhor, na sua oração sacerdotal que está registrada lá no Evangelho de João, no capítulo 17, o versículo 15, Jesus ele disse a Deus, ao Pai, orando naquela oração dele: Pai, não peço que os tires do mundo, ou seja, orando por mim e por você, não peço que tire eles do mundo, mas que livre eles do mal. Ou seja, eles estão no mundo, estão inseridos no mundo, mas precisam ser livres do mal para que eles possam pregar a nossa vida, a nossa maneira de viver aos seus amigos, aos seus irmãos. Portanto, a segunda pergunta, justamente na nossa sequência, nos fala a respeito da relevância da pregação nas cidades, ou seja, dessa importância de pregarmos a palavra do Senhor com integridade e com inteireza de coração. Diz assim: pregar com relevância significa nós apresentarmos um outro evangelho? De maneira nenhuma, irmãos. Nós não podemos pregar a palavra do Senhor tentando flexibilizá-la, mostrar um outro evangelho corrompido ou distorcido. Porque o apóstolo João, escrevendo as revelações do Apocalipse, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 14, o versículo 6, ele diz assim: vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Nós vemos aqui o Espírito Santo mostrando as revelações do Apocalipse a João, nos mostrando que esse anjo que voava no meio do céu trazia nas suas mãos o evangelho eterno, ou seja, a boa nova da salvação que dura para sempre. Um evangelho que não se flexibiliza, um evangelho que não faz barganha, que não faz negociata, um evangelho que deve ser pregado com inteireza de coração e com fidelidade. E esse evangelho deve ser pregado somente a um grupo, somente a algumas pessoas? Não, irmãos. Deve ser pregado a cada nação, a cada tribo, a cada língua e a cada povo. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, falando aos romanos, aos nossos irmãos romanos, ele diz assim, Romanos capítulo 1 e o versículo 16, pois não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você quer ter o poder de Deus, irmãos, para ser salvo, aceite o evangelho, ou seja, aceite
as boas novas de salvação, aceite os ensinos de Jesus, aceite aquilo que Ele veio trazer para mim e para você, ouça os desígnios do Senhor Jesus Cristo e seremos salvos. Não somente nós, mas aqueles que estão perto de nós, aqueles que nos ouvem, aqueles que realmente dão atenção e ouvidos à voz do Senhor. Nós não podemos pregar outro evangelho, pois o evangelho puro, verdadeiro e eterno já é extremamente relevante para a salvação de todo aquele que nele crê. O que precisamos é que o evangelho pregado possa fazer sentido àquele que nos ouve. Muitas vezes as pessoas, mas a pregação do evangelho é tão difícil, a Bíblia é tão complexa. Não, irmãos, a falha não está no evangelho, a falha não está na Bíblia. Porque tem se surgido, também fazendo aqui um adiantamento da terceira pergunta, tem surgido no meio daqueles ditos evangélicos, pregadores que têm questionado aqui a importância da palavra de Deus, a relevância, e tem dito que deve-se flexibilizar o evangelho para que ele possa ser mais palatável, para que ele possa ser mais bem recebido. Mas a falha não está no evangelho, não está na Bíblia Sagrada, para que esse possa ser modificado ou adaptado. A falha muitas vezes está na minha vida, que possa ser que não esteja desempenhando da melhor maneira possível. Mas o Senhor nos clama para que nós possamos pregar um evangelho autêntico e podemos então trazer aí uma boa explicação, podemos então estar aí discipulando da melhor maneira que nós pudermos, explicando da melhor maneira que nós pudermos o evangelho àqueles que ainda não o conhecem. A mensagem deve ser aplicada ao nosso dia a dia e ao mundo daquele que nós vivemos. A mensagem do evangelho deve estar presente na nossa vida diária, nas nossas atitudes, nossas ações, nas nossas palavras, no nosso serviço que nós prestamos a outras pessoas. Ele deve estar presente diariamente em nós. A mensagem deve mostrar às pessoas que o enredo das suas vidas, ou seja, o enredo das suas histórias, só pode ter um final feliz se estiver sendo escritas e pautadas pelo autor da salvação, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. As nossas vidas possuem, irmãos, uma palavra que está sendo muito usada ultimamente, é a palavra cosmovisão. Cada um de nós, irmãos, vivemos inseridos dentro de uma cosmovisão, ou seja, de um contexto de vida. E devemos entender o contexto de vida de cada uma das pessoas que nós falamos de Jesus. Cada ser humano possui as suas realidades, uma forma de ver e de entender o mundo que pode ser diferente do nosso. Isso nos ajuda a nós pregarmos a palavra do Senhor a partir do momento que entendemos essas realidades, ou seja, a partir do momento que nós entendemos a realidade de cada uma das pessoas, nós podemos então chegar com o evangelho e dizer a elas, olha, você está inserido nessa realidade, de repente é uma realidade de dor, de sofrimento, de perda, de luto, de angústia, mas Jesus Cristo ele veio para nos trazer vida, vida com abundância. Ele tem feito essa proposta, você vive dessa maneira, mas ele nos ensinou que se nós darmos ouvidos à sua palavra, obedecermos os seus desígnios e propósitos, nós podemos viver de uma maneira completamente diferente e assim fazermos a diferença. Portanto, a próxima pergunta vem nos dizer a seguinte maneira, de acordo conforme o segundo item da nossa lição, é possível apresentarmos o evangelho de um modo relevante e ao mesmo tempo fiel? É possível nós apresentarmos um evangelho que tem importância e ao mesmo tempo ele é fiel? Com certeza absoluta irmãos. Com certeza absoluta é possível nós apresentarmos um evangelho relevante e ao mesmo tempo fiel. Não somente é possível, como é desejável. É desejável que cada um de nós apresentamos o evangelho assim como ele é. Assim como o apóstolo Paulo ele disse, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. A única perspectiva para a salvação, irmãos, é pregarmos o evangelho do Senhor em tempo realmente e sermos assim fiéis à palavra do Senhor. E a pergunta diz mais, quais os principais erros na tentativa de tornarmos o evangelho relevante às pessoas da cidade?
quais são os erros que muitas vezes se cometem? Nós já adiantamos um pouco antes. Muitas vezes nós queremos suavizar a mensagem bíblica. Irmãos, nós sabemos que, por vezes, a mensagem do Evangelho, ela muitas vezes se apresenta de uma maneira não tão palatável, vamos dizer assim, às pessoas. Mas nós não podemos ficar excessivamente preocupados a ponto de nós queremos suavizarmos as mensagens bíblicas, a ponto de nós queremos agradar aqueles que nos ouvem, imaginando que, se nós apresentarmos a mensagem de maneira fiel, as pessoas vão se desagradar. Nós estamos aqui, irmãos, mostrando a palavra do Senhor como ela é. Jesus, ele mesmo disse, ele é taxativo, que você possa ser sal e luz, que você possa desempenhar o seu papel na sociedade, que você possa desempenhar o seu papel de conservação, o seu papel realmente de apresentar sabor à vida das outras pessoas, que você seja luz, trazendo iluminação, mostrando o caminho pelo qual devemos caminhar. Um outro erro é fazer uma modernização da palavra de Deus. É lógico que temos ferramentas importantes hoje. Essa ferramenta que nós mesmos estamos usando agora, irmãos, que é a transmissão online, as lives, através das mídias sociais, é uma ferramenta importantíssima e imprescindível nesses últimos tempos. O Senhor tem permitido-nos uma ferramenta realmente maravilhosa, que é a pregação da palavra do Senhor através da internet, através das mídias sociais. A mensagem do Senhor tem, pela misericórdia de Deus, tem chegado aos mais distantes lugares. E muitas vezes tem chegado aquelas pessoas que estão tão próximas de nós e que nós nem imaginávamos que estavam precisando. E por vezes esse evangelho tem chegado a esses corações e atingido. Porque eu e você somos aqueles que transmitimos a palavra, mas aquele que toca aos corações, aquele que traz a salvação é o Espírito de Deus. Eu e você somos o semeador, aquele que lança a semente do Evangelho, aquele que planta ao solo. Mas o que dá o crescimento é o Senhor, é o Espírito Santo. Outro erro também são aquelas mensagens positivistas, quase que mensagens de autoajuda. E nós queremos aqui fazer um pequeno trocadilho. Nós não devemos oferecer mensagens positivistas de autoajuda, mas nós temos que oferecer a mensagem que é a ajuda que vem do alto, ou seja, mostrarmos que é Deus quem pode fazer a transformação na minha e na vida de cada um dos nossos irmãos. Outro erro, muitas vezes, é deixarmos alguns aspectos teológicos, algumas verdades bíblicas importantes de lado. Não falarmos de verdades realmente importantes quanto à salvação. Muitas vezes negarmos assuntos básicos da salvação e até mesmo negarmos muitas doutrinas bíblicas verdadeiras e importantes. Um outro erro, tentar tornar o cristianismo agradável à sociedade moderna, ou seja, usando muitas vezes recursos escusos, recursos que muitas vezes desagradam a Deus para que o evangelho seja um atrativo. Mas o apóstolo Paulo, quando ele estava pregando aos Tessalonicenses, ele disse: olha, nós não viemos até vocês apenas com palavras de sabedoria e teor humano, mas em demonstração de poder de Deus. Ou seja, o evangelho, meu querido e minha querida irmã, ele não precisa, vamos dizer assim, de grandes espetáculos para impactar a vida de outras pessoas. O evangelho de Jesus deve ser pregado de maneira fiel, e o poder de Deus que acompanha a pregação do evangelho, ou seja, Jesus ele nos chamou para sermos testemunhas. Ele disse: e estes sinais seguirão aos que creem. Ou seja, os sinais que o Senhor ele dispensou, as ferramentas que o Espírito Santo dispensou para a pregação do Evangelho, com certeza absoluta acompanhará a pregação. Então nós não precisamos ficar preocupados, irmãos, com as ferramentas das quais o Espírito Santo, ele com certeza absoluta vai proporcionar para mim e para você na pregação do Evangelho. Um outro erro grave também é tentarmos redefinir a doutrina,
tentarmos aqui fazer uma redefinição da doutrina, das verdades da palavra de Deus, como já dissemos, questionarmos a inerrância da palavra de Deus, a inerrância da Bíblia, ou seja, questionarmos a autoridade, a veracidade da palavra de Deus, como muitos têm feito, questionando também a divindade de Cristo Jesus, a sua morte, o seu sacrifício expiatório na cruz do Calvário, a necessidade de nós nascermos de novo, como Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, importa é que você nasça de novo, importa que você tenha um novo nascimento, importa que você nasça da água e do Espírito. E dentre outras tantas heresias que têm sido pregadas, irmãos. Portanto, agora vamos finalizando o primeiro tópico da nossa lição com a quarta pergunta, e ela nos convida a termos uma conversa, irmãos, uma discussão saudável com cada um dos irmãos sobre os espaços de ensino que possuímos e a nossa estrutura e a importância de cada um deles. Nossos espaços de ensino, irmãos, e as nossas estruturas, elas devem sempre seguir os padrões que Jesus ele pré-estabeleceu para mim e para você. Ele disse em Mateus, no capítulo 28 e o versículo 20, ele orientando os seus discípulos, uma das suas últimas orientações antes dele ser assunto, e voltar aos céus, ele disse aos seus discípulos, ensinando a eles, ou seja, ensinando aqueles que os ouvem, aqueles que serão alvos da pregação do Evangelho, a guardar, ou seja, a obedecer, a seguir, a dar ouvidos a todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ou seja, os discípulos receberam a ordem do Mestre, receberam o ensinamento do Mestre, guardaram em seus corações, obedeciam e seguiam, e dessa maneira eles então poderiam apresentar a outras pessoas. Ensinando a eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, você se preocupa em ser minha testemunha, eu vou capacitá-lo, eu vou prover os recursos para que você seja as minhas testemunhas, conforme ele disse lá no Monte da Ascensão. Ser-me-eis testemunhas, recebereis poder e ser-me-eis testemunhas para pregar, não só aqui em Jerusalém, como em toda a região em volta de Jerusalém, que é a Judéia, em outros povos, conforme nós vemos dito, em Samaria e até os confins da terra. Atos 20 e 27, o apóstolo Paulo, pregando aos presbíteros em Éfeso, ele diz assim: porque jamais deixei de vos ensinar todos os desígnios de Deus. Ou seja, Paulo jamais deixou de ensinar a eles todas as vontades, todos os propósitos de Deus para a nossa vida. E esse é o desejo do nosso coração a você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que você possa realmente receber, através da pregação desta palavra, da palavra de Deus, e você conhecer os desígnios de Deus, os propósitos de Deus para a tua vida, a vontade de Deus para a tua vida, para que você tenha uma vida abundante. Uma vida abundante é uma vida em Deus, em Cristo Jesus. Uma vida que, mesmo em meio à corrupção do mundo, mesmo em meio às mazelas desse mundo, mesmo em meio ao choro, à dificuldade, nós temos um porto seguro. Nós temos a nossa fé firmada em Deus, conforme o escritor nos fala aos Hebreus, a âncora que nos sustenta a cada dia, a nossa fé, aquela que segura-nos em meio às tempestades, aos ventos, às turbulências da vida, mas nós estamos firmados, assim como uma casa que está construída sobre um alicerce bem fundamentado, bem solidificado. Vêm os ventos, vêm as chuvas, vêm as tempestades e a casa permanece firme, não porque ela é bonita ou maravilhosa, não, mas porque ela está consolidada no fundamento que é o Senhor Jesus Cristo. E também o apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, no capítulo de número 1 e o versículo 25 da sua carta aos Colossenses: quando me tornei um servo na igreja, eu experimentei o sofrimento como um dom, ou seja, como uma dádiva, um presente.
Foi o modo de Deus me ajudar a servir vocês na exposição da verdade. Ou seja, Paulo, irmãos, sofreu por muito a respeito das verdades da palavra do Senhor. Sofreu muitas perseguições porque ele não flexibilizava com a palavra. Ele não relativizava o absoluto de Deus. Ele não flexibilizava aquilo que Deus havia entregado para ele. Mas conforme ele nos disse lá em 1 Coríntios, lá no capítulo 11, fala: da mesma maneira que eu recebi do Senhor Jesus, eu tenho transmitido e passado a vocês. Aquilo que eu recebi do meu mestre, assim eu entrego para vocês de maneira pura e integral. Portanto, irmãos, o nosso compromisso deve ser com a verdade bíblica, ou seja, com a verdade da palavra de Deus. O nosso compromisso, irmãos, é confrontando sempre a cultura. Nós trazemos o que? A vida de Deus. E a vida de Deus confronta muitas vezes o sistema de vida do mundo. Existe um choque, existe um antagonismo, existe ali uma diferença. Mas não para ser rival, não, mas para mostrar o padrão que Deus tem para mim e para você. E mostrar que o padrão de Deus é o melhor para mim e para você. O nosso compromisso é mostrar sempre, irmãos, as consequências graves do pecado, de nós errarmos o alvo. E outra coisa, a palavra de Deus e o compromisso da nossa pregação é sempre o quê? Trazer palavras que venham trazer transformação à vida das pessoas através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que o único que pode transformar a nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. E para isso, eu gostaria de ler apenas um pedaço aqui, final da nossa lição, que diz assim: podemos continuar usando os espaços de ensino que já temos, como as pregações realizadas em nossos cultos públicos e lives, a escola bíblica, que comprovou ao longo da nossa experiência cristã ser um espaço importantíssimo de discipulado e amadurecimento na fé cristã, ou os pequenos grupos para desafiar as pessoas da cidade de maneira bíblica e fiel ao Evangelho. O nosso chamado é para pregar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Também apresentar todo o conselho de Deus para as nossas vidas. E também tornar plenamente conhecida a palavra do Senhor. E aqui o autor da lição e a Bíblia Sagrada e Jesus nos conclama: sejamos fiéis e comprometidos com uma pregação integral das Escrituras Sagradas. Amém? E agora, irmãos, é tempo de nós colocarmos essa palavra em prática. É tempo de nós não ficarmos apenas no campo da teoria, mas no campo da prática. É tempo de nós agirmos. E para que nós possamos agir, preguemos o Evangelho com clareza, se desejamos ser relevantes, ou seja, que possamos trazer o Evangelho com simplicidade, mas com integridade. Trazer o Evangelho com toda a clareza que nós pudermos. Qual era a razão que Jesus sempre pregava e utilizava as parábolas, ou seja, as histórias, as alegorias? É que ele sempre trazia parábolas para que a sua mensagem fosse entendida de maneira mais simples, que ela fosse uma mensagem mais compreensível. Diz assim a lição: o Evangelho de Marcos diz que ele não ensina sem utilizar as parábolas, conforme vemos aqui em Marcos capítulo 4, verso 34. A razão é simples: ele procurava ensinar de um modo que os seus ouvintes pudessem entender, utilizando as figuras e as imagens bem comuns a eles. Ou seja, os ouvintes de Jesus daquela época, quando ele esteve aqui neste mundo, eram agricultores, eram lavradores, eram pastores de ovelhas, eram pescadores. E Jesus sempre usava esses elementos, os elementos do rio, os peixes, as plantas, a terra, o céu, e assim Jesus montava histórias maravilhosas, parábolas, ali, alegorias que traziam àqueles homens e mulheres verdades profundíssimas, mas que se tornavam muito fáceis de serem compreendidas. E essas verdades estão reveladas na palavra de Jesus. Eu e você temos acesso a essas verdades. Pensando no contexto dos não cristãos, pregamos para pessoas
que muitas vezes são resistentes a igrejas, que estão desconfiadas dos pastores, que são questionadores da palavra e indispostas muitas vezes a obedecerem à palavra. Com isso em mente, devemos usar sempre, irmãos, aqui um vocabulário mais simples, mais acessível, explicar melhor todos os temas bíblicos sem subestimá-los e considerar as possíveis objeções ao que estamos falando. Ou seja, apresente Jesus, irmãos, da maneira mais simples e mais clara possível. E o Espírito Santo de Deus, ele usará a tua vida como uma ferramenta de pregação. E o segundo subtópico, e já finalizando a lição, diz assim: preguemos o Evangelho com diligência, ou seja, com disposição, com toda a presteza, com toda a ousadia, se desejamos, então, assim, sermos fiéis. E a pergunta que finaliza a nossa série de hoje diz assim: na pregação com a perspectiva do Evangelho, de que forma a autonomia, a incapacidade e os ídolos do coração podem ser confrontados? Ou seja, de que maneira nós podemos confrontar aquelas pessoas que querem viver as suas vidas autônomas em relação a Deus, autônomas em relação ao Evangelho? De que maneira nós podemos confrontar assim, irmãos, os ídolos que habitam muitas vezes as vidas e os corações de muitas pessoas? Diz assim o comentário da lição: para uma proclamação bíblica fiel, o nosso foco precisa estar sempre no Evangelho. Ou seja, irmãos, como diz as palavras de Jesus, o Evangelho, ele é como uma espada. O Evangelho, ele promove muitas vezes ali vamos dizer assim, uma confrontação às verdades que muitas vezes estão incutidas no coração dos seres humanos. Verdades distorcidas, muitas vezes verdades que desagradam ao Senhor. O Evangelho vem trazer essa confrontação. Na maneira convencional de apresentar as verdades bíblicas, incentivamos as pessoas sempre motivacionalmente, dizendo a elas que, se tiverem determinado comportamento, receberão a recompensa equivalente e, de igual forma, se não obedecerem, a consequência também virá. Ou seja, irmãos, devemos mostrar, mesmo que isso muitas vezes possa ser amargo, possa ser difícil, mas nós não podemos nos calar em mostrarmos a verdade da palavra do Senhor, a verdade que nos confronta. Porque sabemos que, se vivemos uma vida afastados do Senhor, vamos então colher consequências graves para nós. Mas se vivemos uma vida junto ao nosso Mestre, com certeza vamos receber da parte do Senhor também o nosso galardão, a nossa recompensa. E diz mais: em uma perspectiva do Evangelho, a autonomia humana deve ser confrontada, a sua incapacidade deve ser exposta, os seus ídolos do coração devem ser descobertos. Fazendo isso, quando apresentamos no Evangelho o único que é perfeito, ou seja, quem é o único perfeito? É Jesus Cristo, é o Senhor da glória. Então, é Ele. Quando nós apresentamos o único que é perfeito, que pode obedecer de maneira integral, isso é Cristo, toda a pregação com base no Evangelho, frente ao desafio de obediência, deve mostrar às pessoas que é impossível conseguir e fazer qualquer coisa sozinhas, mas com Cristo é possível, pois Ele nos ajuda e nos transforma a cada dia, conforme nós vemos na palavra escrita por Paulo a Tito, no capítulo 3, os versículos 3 a 8. E Jesus Cristo mesmo disse aos seus discípulos: olha, sem mim nada podeis fazer, mas em mim vocês serão mais do que vencedores por aquele que nos amou. Portanto, irmãos, vamos para o desafio da nossa semana, para nós terminarmos a nossa lição, que é o seguinte: o desafio da nossa semana, o nosso compromisso missional. Durante essa semana, pare para escutar com atenção o que as pessoas do seu convívio, que não são cristãs, têm a dizer. Tente compreender a maneira de pensar e de enxergar a vida que elas possuem. Leve a sério as suas dúvidas. Escute as suas objeções, resistindo à tentação de interrompê-las. Conheça quais são as suas esperanças e aspirações. Acredite, a pregação que concilia integridade e relevância tem
início no relacionamento com pessoas. Isso significa ter tempo com as pessoas. Depois disso, peça a ajuda do Espírito Santo na escolha da melhor abordagem do Evangelho para essas pessoas. Apresente o Evangelho de uma forma que faça sentido a elas e creia na capacidade do Evangelho de mudar mentes e corações, conforme a leitura de 2 Coríntios, no capítulo 4. Que Deus, irmãos, possa nos abençoar. Que eu e você sejamos uma ferramenta importante nas mãos do Espírito Santo para a pregação da palavra do Senhor. Que você possa, a cada sábado, a partir das 10 horas da manhã, estar compartilhando e nós também juntos compartilharmos um pouco mais desse alimento tão maravilhoso que é a palavra do Senhor, esse pão vivo que desceu do céu. Até o próximo sábado, irmãos, com a lição de número 8, que está aí subordinada ao tema, os ministérios para a cidade. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua participação. Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao coração de cada um de nós por todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus.